Olá, queridos alunos do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero em Deus que vocês estejam bem, estejam passando por essa fase de pandemia, mas com a certeza de que venceremos essa fase. Está certo, meus queridos? Vamos vencer sim, não é? Porque nós estamos aprendendo a conviver com esse vírus e vamos nos tornar imune a ele, mais cedo ou mais tarde. Ok? É isso que nós aprendemos com a biologia, não é mesmo? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, meus queridos. Vamos continuar aqui, ó, no desenvolvimento embrionário. Lembra, ó? Nós estudamos na última aula os tipos de célula ovo, né? Quem tiver alguma dúvida, pode voltar. A aula está postada no canal do YouTube e também na nossa plataforma, tá bom? Então, hoje, nós paramos aqui, né? Desenvolvimento embrionário. Aqui é o nosso anfíox, ó. Podemos chamar de desenvolvimento o conjunto de mudanças que ocorrem em um organismo até que ele seja formado. O primeiro estágio desse desenvolvimento é o desenvolvimento embrionário, que desenvolve as mudanças ocorridas desde o estágio do zigoto até que o embrião esteja completamente formado. Então, a gente estudou lá a junção, né, do espermatozoide com óvulo, no caso de nós, né, seres humanos, e a formação do ovo, o zigoto, certo? Agora a gente vai estudar o desenvolvimento dessa primeira célula, né, esse ovo zigoto, até virar, né, ou tornar-se um ser humano completo, né? Ou um ser vivo. Mas aqui nós estamos estudando desenvolvimento embrionário, mamíferos e, mais especificamente, nós, seres humanos. Para ilustrarmos esse processo, tomaremos como exemplo o desenvolvimento do anfíoxo, um animal de aproximadamente 5 centímetros com comprimento e que vive enterrado nas areias das praias. O anfíoxo ele foi escolhido como o animal para exemplificar o desenvolvimento da notocorda, que deu origem à coluna vertebral dos vertebrados. Então, ele é um modelo de transição. É um animal que acredita-se que viva entre nós por muitos anos, né? É, é um elo, digamos assim, né? Um elo perdido aí na história da evolução. E a formação da notocorda é o que deu origem no processo evolutivo à coluna vertebral. E com a coluna vertebral, as ramificações, né? A especialização do sistema nervoso central, periférico, e aí as subdivisões desse sistema nervoso. E aí a gente vem segmentação, que é o primeiro processo de divisão do zigoto. Segmentação clivagem é o processo de sucessivas mitoses que ocorrem a partir da formação do zigoto. Já estudamos a diferença de mitose para meiose, né? A mitose só ocorre nas células sexuais, né? Nas divisões das células sexuais. As células resultantes de segmentação chamam-se blastômeros. E aqui a gente tem, ó, a maneira como ocorre a segmentação depende da quantidade da distribuição do vitelo em um ovo. Quanto maior a quantidade de vitelo, mais lenta é a clivagem na região onde está armazenada, como se ele dificultasse a velocidade da divisão. Aí a gente tem aqui os tipos de clivagem, ó. Clivagem holoblástica igual, holoblástica desigual, oroblástica discoidal, holoblástica superficial. Vamos lá para cada uma delas. Nessa clivagem, a oroblástica igual, do grego olus, que é todo, blastos, que é broto,
o ovo todo entra em divisão. As duas primeiras divisões ocorrem no sentido longitudinal, mas a terceira é transversal. Como os blastômeros da parte superior do embrião têm o mesmo volume que os da parte inferior, dizemos que a clivagem é igual. Ocorre em ovos oligolécitos, certo? A clivagem holoblástica desigual ocorre em ovos oligolécitos e heterolécitos. Como o vitelo se encontra em maior quantidade no polo vegetativo, a terceira divisão ocorre em pouco mais acima do meio da célula. No ponto animal ou no polo animal, os blastômeros dividem-se mais depressa, ficando menores e sendo chamados de micrômeros. Os blastômeros do polo vegetativo maiores chamam-se macrômeros. Aí a gente vê aqui, ó, a diferença desse que é igualzinho às divisões, e aqui, ó, a parte de baixo um pouquinho maior e a de cima menor. A clivagem meroblástica discoidal. Nesse caso, a clivagem não acontece onde o vitelo está armazenado. As divisões ocorrem apenas nos discos germinativos. Essa clivagem acontece em ovos telolécitos. Clivagem moroblástica superficial ocorre em ovos centrolécitos. O núcleo do zigoto divide-se e os núcleos resultantes migram para a periferia do ovo, formando os blastômeros. Assim, o vitelo fica localizado no centro da célula. Ó. Aí a gente vem para a página aqui, passamos demais, né? Como resultado das sucessivas divisões celulares iniciais sofridas pelo embrião, forma-se o conjunto maciço de blastômeros chamado de mórmula. Essa possui quase o mesmo tamanho do zigoto, pois os blastômeros dividem-se muito rapidamente. Com isso, não há aumento do volume. A fase de mórmula não ocorre nos ovos centrolécitos. As células da mórmula, então, se reorganizam, secretam líquido e afastam-se para a periferia, formando uma camada celular chamada de blastoderme. Com isso, a parte interna torna-se uma cavidade dominada blastocele. O conjunto dos blastodermes e blastocele chamamos de blástula. Então, aqui, ó, A, B, C, a formação da mórmula, e aqui a parte de dentro. A gastrulação é a formação da gástula, etapa que começa a se delinear o tubo digestório. Ela ocorre por embolia, como os ovos oligolécitos, ou por epibolia, com os ovos heterolécitos. Gastrulação por embolia acontece quando o polo vegetativo sofre uma invaginação em direção ao centro da blastocele. Com isso, se cria pela primeira vez duas camadas de célula, uma camada externa, chamada de ectoderme, e uma camada interna, a mesentoderme. A blastocele deixa de existir enquanto uma nova cavidade interna é formada. A partir dessa cavidade, chamada de arquentero, forma-se o tubo digestório. O poro criado pela invaginação, que se comunica com o meio externo, é chamado de blastóporo. Dependendo do animal, o blastóporo originará a boca e o ânus. Blastulação por epibolia. Os micrômeros dividem-se com mais rapidez e acabam por envolver externamente os macrômeros. Esse conjunto externo de células origina a ectoderme. O conjunto recoberto é o mesoderme. E vão formar, né, os tecidos do corpo do ser, né, que está sendo gerado, né, que está em processo de desenvolvimento. Tá certo, meus queridos? Então, ó, vamos fazer a atividade aqui da página
Deixa eu só ver aqui o númerozinho da página. Tá difícil. Vamos lá. Depois, então, nós informamos o número da página. Tá certo, meus queridos? Então, ficamos por aqui. Tenham um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima aula.